Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 5.1 do curso de Logística Reversa. Nesta unidade, nós falaremos de legislação de forma geral e nós começaremos com a legislação ampla de meio ambiente, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. A Política Nacional de Meio Ambiente é o primeiro instrumento jurídico que disciplina de forma sistematizada e holística o meio ambiente. A gestão ambiental, melhor dizendo. Antes dela, a legislação ambiental brasileira estava dispersa, então você tinha a lei ambiental antes, claro que tinha, porém ela não era sistêmica e nem holística, não era de forma integrada. Você tinha o Código das Águas, o Código da Floresta, de florestal, de caça, de pesca, de mineração, brasileiro de ar, então eles não dialogavam entre si, ficava uma confusão. A Política Nacional de Meio Ambiente que ela fez, ela tentou agregar tudo, ela buscou agregar tudo de uma forma só. E ela foi, de certa forma, feliz, mesmo no papel, nessa tentativa. Então, ela pode ser sistematizada em 5 itens: princípios, conceitos, objetivos, estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e os instrumentos. Toda vez que vocês forem estudar uma lei, isso serve para essa disciplina ou para concurso, eu tenho 2 dicas. A primeira é: procure primeiro dar uma olhada nos capítulos e seções da lei e tentar sistematizar. É a forma mais fácil de você entender a lei, né? Se você só ficar lendo, você não vai entender o que é que muda de uma seção para outra, como é que ela está estruturada. Procure primeiro entender como é que ela está estruturada. A segunda dica é: busque no site do Planalto, tá bom? Se você jogar a Lei 6.938 no Google, o primeiro site que vai aparecer é o site do Planalto. E é lá que você vai buscar, porque a Lei é de 81 e ela tem aí várias emendas, várias modificações. E o site do Planalto ele vai mostrar a versão atual da lei. Alguns parágrafos mudam com essas alterações parlamentares. Se você pegar um PDF, por exemplo, do ano lá de 95, tudo que aconteceu de 95 para frente não vai estar lá na lei. Essas atualizações não vão estar. Então, no site do Planalto é a melhor fonte de dados para você pegar informação de lei. Então, estou gravando aqui em 2020. Se você visualizar esse vídeo, por exemplo, em 2030, provavelmente você pode ter algumas alterações dessa lei. Então, é melhor que você vá no site do Planalto, tá bom? Então, vamos começar com os princípios. Está logo no artigo 2º. Então, você tem outra dica, a terceira dica, busque uma palavra-chave aí nos artigos e nos incisos, nos parágrafos, perdão. Sempre que você vai ter um monte de palavras, né, um texto grande, busque em cada artigo ver quais são as palavras-chave. Uma palavra que sintetize aquela ideia. Então, olha lá, no parágrafo 1º, é a ação governamental. Então, a importância do governo na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Essa palavra-chave é algo bem subjetivo. Então, eu marquei aqui ação governamental. Talvez você pudesse marcar o equilíbrio ecológico, mas procure ter a sua própria forma de estudar uma lei. Não serve só para essa disciplina, também é muito útil para um concurso público. Eu sei que muitas pessoas estudam com essa finalidade, né, de ter a estabilidade de ser um servidor público. Então, tem a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção do ecossistema com a preservação de áreas representativas e o controle e zonamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. É o 5º princípio. Aí vem o 6º, incentivos ao estudo, olha lá, e pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. É o que a gente está fazendo aqui, estudando a logística reversa, com essa finalidade aqui, usar de forma racional esses resíduos e proteger dos impactos ambientais.
acompanhar o estado de qualidade ambiental, a recuperação de áreas degradadas, a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental em todos os níveis. Também o que a gente está fazendo aqui, inclusive na educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. A gente já falou lá nessa questão da importância da lei ambiental, ela vir da população. Então, embora a lei ela não tenha vindo dessa população, ela já buscava forma de fazer com que a população se engajasse mais nessa questão ambiental. Isso lá em 81. Conceitos que são dados no artigo 3º. Então, inciso 1º, ele fala do conceito de meio ambiente, conjunto de condições, leis, influência, interações de ordem física, química, biológica, que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Segundo conceito, degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente. Então, necessariamente a degradação é algo negativo. A gente vai ver que é diferente de impacto, que pode ser positivo ou negativo. A poluição é a degradação ambiental, uma forma de degradação ambiental, da qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criam condições adversas sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, esse é o conceito de poluição. O poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. E os recursos ambientais são a atmosfera, a água interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, os subsolos, elementos da biosfera, a fauna e a flora. 2.3 são os objetivos, estão lá nos artigos 4º e 5º da lei. Então, primeiro objetivo, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente. Quer que isso lembre a vocês? Claro, o conceito de desenvolvimento sustentável. A lei é anterior ao conceito, mas está no contexto lá das discussões de meio ambiente e desenvolvimento. Lá de Estocolmo, desde Estocolmo de 72, também com a publicação do limite do crescimento. Vocês vão lembrar lá da unidade 1 que a gente falou sobre isso. Então, pressupõe esse clássico conceito de desenvolvimento sustentável, só que ele ainda não existia na época. O segundo objetivo, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico. Então, a preocupação com o território, ela vai incluir políticas de ordenamento territorial, zoneamento ecológico e econômico, destinação, o local para destinar o lixo nos aterros sanitários, enfim, essa preocupação territorial. Terceiro objetivo, o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e das normas relativas ao uso e manejo dos recursos naturais. Então, um exemplo é o índice de qualidade de água, que se baseia em 9 parâmetros. Então, você tem temperatura, pH, oxigênio, solvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, nitrogênio, fósforo e resíduo total e a turbidez. Então, você mede esses parâmetros e você vai chegar a um índice que varia de 0 a 100. Se esses parâmetros, depois de medidos, esse índice for entre 80 e 100, significa que a água tá boa para o consumo, tá bom? E aqui, quanto menor, pior é a água para o consumo. Então, você tem, e não só na água, água é um exemplo, você tem vários parâmetros, geralmente são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Quarto objetivo, desenvolvimento de pesquisa e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais. Então, olha lá, foco na tecnologia nacional também. O exemplo aqui é o DT, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real na Amazônia. Então, ele foi um avanço tecnológico que teve ali no ano de 2004, ele foi implantado nesse ano. E aqui são as taxas de desmatamento na Amazônia. Em 95 você teve uma alta devido à estabilização da economia. Depois você teve oscilação, estava crescendo. Quando chegou em 2004, com a implantação desse sistema, foi um dos fatores que contribuiu
para que o desmatamento caísse. Olha. Então, a tecnologia sendo aliada da preservação ambiental. Então, isso estava previsto lá na Lei de 81, de você utilizar a tecnologia para essa finalidade. Outro objetivo, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Novamente, chamar as pessoas para participarem da questão ambiental. É o princípio da informação e da participação. Você tem um relatório de impacto ambiental, que é um instrumento para... quando uma empresa vai realizar um empreendimento, ela tem que fazer um relatório de impacto ambiental, se esse empreendimento ele tiver potencial de danos ambientais significativos. E aí, esse relatório ele tem que ter a participação social. Olha, o caso da hidrelétrica de Belo Monte. No estudo de impacto ambiental, a população indígena, as comunidades, elas participaram. Isso vai ao encontro também da Lei de Acesso à Informação e do que se tem no portal de transparência. Sexto objetivo, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vista à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico e propício à vida. Em outras palavras, o princípio do direito ambiental da prevenção, que diz que é mais eficiente e barato prevenir os danos ambientais do que repará-los. Então é melhor prevenir do que remediar. Então a prevenção pressupõe razoável previsibilidade dos danos que poderão ocorrer. Por exemplo, o impacto de Belo Monte, a geodinâmica do rio Xingu. Então é um dano que é fácil de você prever, que vai ter lá, quando você construir uma barragem, a montante, ou seja, antes lá no fluxo do rio da barragem, você vai ter uma subida do nível da água do rio, e abaixo, a jusante, você vai ter uma descida. Então é fácil de você prever esse impacto, e aí você vai buscar prevenir as consequências disso. Então você vai ter que realocar, como você realocou pessoas que iam morar na região que ia ser alagada, enfim. Tem outro princípio muito parecido, que é o princípio da precaução do direito ambiental. Ele diz assim: dada a incerteza científica e a possibilidade de danos irreversíveis, a hipótese a ser considerada como verdadeira é a mais cautelosa. A gente está falando de danos que não são tão fáceis de prever, mas que podem acontecer. Então, ela pressupõe a imprevisibilidade dos danos, e necessariamente esses danos vão ter que ser irreversíveis. Então, exemplo, possíveis impactos da exploração mineral ao patrimônio fossilífero de arenitos ou calcários. Então, o que acontece? Os fósseis, eles são patrimônios públicos. Eles precisam ser preservados de acordo com a própria legislação. Existe uma legislação específica de preservação do patrimônio fossilífero. Pela geologia, ele é mais comum nesse tipo de rocha calcária. Ele é raro em rochas como arenito, e não existem em rochas ígneas e metamórficas, que são outros tipos de rocha. Então, se você vai fazer uma exploração mineral numa região de rocha ígnea, você pode ficar despreocupado porque não vai ter fóssil ali, né? Pode ter algumas rochas vulcânicas, mas no geral as rochas ígneas, as principais rochas ígneas, elas não têm fósseis. Então é um dano que não vai existir, um dano específico para fóssil. Agora, se você vai explorar uma região de calcário ou arenito, principalmente calcário, pode ser que tenha fóssil ou não. Nem todo calcário é fossilífero também. E aí, o que é que você vai fazer? Qual o pressuposto seu? É de que aquele calcário, principalmente calcário que você vai explorar, ele tem fóssil. E aí, eu não vou explorar? Não, você vai ter que fazer um estudo mais aprofundado para ver se realmente tem fóssil. Se você encontrar fóssil, talvez você abandone o projeto ou você faça alguma forma de preservar aquela região que tem o fóssil. E se você não encontrar, beleza, está liberado quanto a essa questão particular do fóssil. Claro que tem outros tipos de impactos, mas é isso. Algumas situações elas caem na incerteza, e caindo na incerteza você aplica o princípio da precaução. É o que eu penso, inclusive, com a questão das mudanças climáticas. Você tem muita incerteza quanto à questão do clima,
disse que o homem aí, ou em que nível o homem altera o clima, né? Porque uma coisa é você falar, o homem impacta o clima global, outra coisa é o quanto é que esse impacto é importante em relação aos efeitos que são naturais. Mas você cai no princípio da incerteza, é, mesmo assim, na hipótese mais cética, para mim, não consegue tirar do princípio da incerteza. O sétimo objetivo, imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, é o princípio do poluidor pagador, ou do usuário contribuidor também, que é outro princípio que está bem aqui nessa parte. Então, o mais conhecido é o princípio do poluidor pagador. Então, a cobrança do valor econômico pela utilização de um bem ambiental. O exemplo, a outorga do direito do uso de recursos naturais, como os hídricos e minerais. Então, toda vez que você vai explorar uma fonte hídrica, uma fonte mineral, a empresa ela tem que pagar para a União, porque aquele bem lá não é da empresa, é sim da coletividade. Então, ela tem que pagar, ela está poluindo pelo uso desse recurso. Claro, ela tem um ganho econômico, mas se aplica o princípio do poluidor pagador, tá? E o princípio do protetor recebedor. Então, é um incentivo econômico ou fiscal ou financeiro. Então, ou o governo vai diminuir imposto para uma empresa que preserva o meio ambiente, ou ele vai conceder linhas de créditos melhores, tá bom, com juros menores, pela preservação ou não uso dos recursos naturais. Então, linha de crédito para carbono é um exemplo. Então, você tem lá um projeto de manutenção da floresta em pé e ela consegue reter carbono, você tem uma linha de crédito melhor para manter esse projeto. Ou desconto no IPTU, aí já é um incentivo fiscal. Olha, você paga menos imposto para casas que utilizem energia solar. Isso existe na cidade de São Paulo. Então, se você colocar uma energia solar na sua casa, você tem uma redução ali da alíquota do IPTU. É um incentivo governamental para você proteger o meio ambiente. Estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, está lá entre os artigos 6 e 8. Então tem uma hierarquia do SISNAMA, tem o Conselho do Governo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, o órgão executor, que é o IBAMA ou o ICMBio, e os órgãos setoriais, que são os órgãos estaduais e municipais. A gente não vai falar, porque é muito técnico falar sobre tudo isso, só para vocês entenderem que existe essa hierarquia. Os órgãos aqui nacionais do Poder Público Federal, eles estão no topo, e os órgãos estaduais e municipais estão aqui na base, tem competência diferente. Tudo que está na legislação estadual e municipal, ela tem que estar em acordo com a legislação federal. Tudo que está na legislação municipal tem que estar em acordo com a estadual, tudo que está na estadual em acordo com a federal. O 2.5, né, o item 2.5 são os instrumentos, que está ali no artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente. São 13 instrumentos dessa política que podem ser classificados em 6 grupos. A gente vai falar grupo por grupo. O primeiro grupo é o grupo de padronização. Então, o estabelecimento, logo no inciso primeiro, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O de informação, então você tem o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é um instrumento, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Nacional Ambiental, instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA, mais uma informação que o IBAMA tem que prestar à coletividade de forma geral, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando inexistente. Então, o poder público ele é obrigado a produzir informações sobre a qualidade ambiental. O Cadastro Técnico Federal das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais. Pautado na educação ambiental, nos estudos ambientais, você tem a avaliação de impactos ambientais, o chamado EIA-RIMA, o licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, não basta você ter uma licença para atuar de forma ambientalmente correta, você também tem que sempre estar renovando essa licença.
O ordenamento territorial, com os instrumentos de zonamento ambiental e de criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal. São as chamadas unidades de conservação, mas pode ser também estaduais e municipais, com área de proteção ambiental relevante de interesse ecológico e reservas extrativistas. Incentivos econômicos e tecnológicos, como incentivo à produção e instalação de equipamentos e a criação e absorção de tecnologias voltada para a melhoria da qualidade ambiental, os instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros. E as penalidades ambientais. Então, você tem ali o inciso 9, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Então, complementada pela Lei de Crimes Ambientais, que nós trataremos na próxima aula. Então, essas aqui são as referências, tem um grande número de referências, porque eu coloquei todas aquelas leis lá que estavam antes da política nacional de meio ambiente. Mas você tem aqui o livro do Barbieri, o livro de Direito Ambiental do Beltrão e a própria lei, claro, vocês têm que consultar a Lei 6.938, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, até a próxima!